A paz do Senhor, queridos professores, queridas professoras. Estamos aqui mais uma vez para a gente trocar algumas ideias sobre a aula de número 9. A aula de hoje tem o título de O Papai do Céu cumpre a sua promessa. É bom que você sempre se prepare antes de começar a aula, orando. Pode fazer um jejum pessoal, para você se preparar espiritualmente para dar a sua aula, né? E sempre quando começar com a oração. Outra coisa é você relembrar um pouco a história que foi contada na semana passada. Nesse trimestre a gente está tendo uma lição que ela está sendo tipo a continuação uma da outra, diferente de outros trimestres que a gente teve, né? Então, a gente vai começar essa lição de hoje relembrando um pouco do início da história de Abraão, que a gente aprendeu lá na lição 7, né? De quando Deus chama Abraão e manda ele sair da terra de onde ele está e diz que vai levar ele para outra terra muito melhor. E lá, quando ele chega, a terra é maravilhosa, a terra é boa, e Deus diz que ali vai ser dele, dos filhos, dos netos, dos bisnetos. Tudo ali vai ser da família dele. E na lição de hoje, você já vai complementando, né? Que mesmo com aquela promessa de os filhos, os netos, os bisnetos dominarem aquela terra, cuidarem daquela terra, mas como a gente bem aprendeu, né? Você vai mostrar de novo que Abraão e Sara era um casal de idosos, né? Eles já estavam bem velhinhos, quase perto dos 100 anos. E para nós aqui, né? É muito difícil uma mulher, é quase impossível, né? Uma mulher engravidar perto dos 100 anos. Mas, nesse momento, você vai reforçar para a criança que, para Deus, nada é impossível. Que às vezes a gente acha, para a medicina é uma coisa assim, já saiu do limite, né? Então, não resolve. Mas você vai ensinar ela que para Deus nada é impossível. Que às vezes ela pode achar que uma atividade, uma tarefa da escola seja muito, mas muito difícil. E ela diga, eu não consigo fazer. Mas você vai dizer a ela, encorajar, que Deus vai ajudar ele ou ela a fazer a atividade e ela vai passar por aquele momento difícil. E continuando com a promessa que Deus fez a Abraão de que ele ia ter um filho, Deus falou para ele, né, que ele ia ter um filho mesmo sendo velho, e Deus ele manda Abraão sair da tenda e manda ele olhar para o céu e contar as estrelas. Aí pergunta ele, você consegue contar as estrelas? E Abraão diz, não consigo contar as estrelas. Mas Deus ele conhece cada estrela pelo seu nome. São milhares e milhares. Então, focando nessa parte de estrela, a gente pega esse ponto e a gente pode fazer a memorização da aula com esse visual de estrela. O PDF desse visual vai estar embaixo aqui do vídeo. E você pode imprimir ampliado e escrever o versículo. Que o versículo de hoje está escrito lá no livro de Salmos 145, versículo 13, parte B. Que diz assim, o Senhor Deus sempre cumpre com o que promete. Aí, dessa forma que eu fiz, não está bem na ordem daqui para lá, né? De como eles leem na escola. Então, você pode fazer o seguinte, imprimir ampliado, fazer a memorização no início. Antes dele chegar, você pode recortar o versículo, recortar outro desse e colocar embaixo das cadeiras para que depois possa fazer uma brincadeira no final da aula, para eles acharem novamente e eles relembrarem a memorização que foi feita no início. Certo? E aí a gente já entra no versículo, já com essa questão das estrelas. E aí continua a promessa de Deus, né? A promessa que Deus fez a Abraão. Aí depois, quando
Abraão está lá fora da tenda, chegam alguns homens e no meio deles está Jesus. E ele pergunta sobre a promessa. Aí ele disse, mas a gente já é velho, como que a gente vai ter um filho? E Sara escuta e ri, que ela está vindo para servir os homens, trazerem comida, porque eles estavam muito cansados. E ela ri. E então, o nome do filho deles é colocado de... Alguém sabe? De Isaac. Aí você leva assim, ó, um bebezinho, para você demonstrar o Isaac, o filho prometido. E o significado do nome dele é riso, em referência a Sara, que ri da promessa que Deus fez. Outro visual, que é o que vocês já recebem com a lição, é o visual que vem no manual, né, do professor. Que você pode recortar as bordas, pode colocar um palito embaixo e fazer como se fossem umas plaquinhas e ir apresentando no decorrer da história. E pode também usar essa caixa, eu já apresentei ela em uma aula anterior, que é uma caixa de surpresa, que você pode levar tantos visuais, pode levar a Bíblia, levar várias coisas relacionadas à história. E você diz, hoje eu trouxe uma mala viajante e dentro dela tem uma história maravilhosa. E aí os meninos já vão ficar curiosos, porque nessa idade a curiosidade é muito grande, descobrir muitas coisas. Então você vai levar e vai, aí você vai encaixando aqui, ó, os visuais, à medida que você vai contando a história do dia. E isso é um visual que você pode usar não só para a aula de hoje, mas como para as outras aulas, certo? Outra coisa também que na lição da gente, ela dá um exemplo de um tipo de brincadeira também, é espalhar objetos pela sala. Claro, isso antes dos meninos chegarem, porque aí eles podem procurar se saber onde é que tá, né? E separar 2 ajudantes, que podem ser crianças ou podem ser 2 tias. Que uma vai direcionar corretamente e a outra vai direcionar e não vai acontecer nada, né? Aí você, no final da brincadeira, você vai dar o exemplo de que Deus, ele é aquele que direciona, ele é aquele que cuida e ele é aquele que está ali para cuidar de cada um de nós, que é justamente a pessoa que vai direcionar corretamente onde os objetos estão escondidos, certo? E sempre tá lembrando dos objetivos da nossa lição, que é fazer com que os alunos entendam que o Papai do Céu faz tudo que promete e fazer com que eles acreditem que o Papai do Céu é fiel com aquilo que ele promete. Aí você pode citar alguns exemplos de algumas promessas de pessoas que fazem, tipo, eu vou lhe dar um brinquedo daqui a uma semana. Eu vou trazer uma sacolinha para você se você responder tal pergunta. E às vezes essas promessas não se cumprem. E a criança pode ficar triste, pode ficar chateada, mas a gente tem que sempre reforçar nela de que Deus é a única pessoa que promete e cumpre completamente com aquilo que ele prometeu, certo? E na atividade do dia, vocês podem ver aqui que a primeira questão é para eles circularem aquilo que Deus mandou que Abraão olhasse fora da tenda. E a segunda parte da lição é que as crianças vão pegar um lápis de escrever e vão contornar aqui o bebê que está aqui, ó, que é o Isaac, certo? E depois você vai dar lápis de cor a eles para que eles possam pintar o restante do desenho, certo? Que Deus abençoe cada professor, que através dessas ideias vocês possam ter novas ideias também para aplicarem dentro da sua sala e que Deus, ele direcione, capacite cada um de nós, cada dia mais, cada vez mais que a gente lê a lição, cada vez mais que a gente lê a palavra de Deus, que ele possa nos capacitar e nos encorajar,
certo? Para cada dia mais a gente fazer a obra do Senhor com alegria. E que Deus abençoe e até a próxima aula. Tchau! Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.